Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Salmo de número 3 e vamos seguir na nossa Semana da Oração. Estamos nessa semana estudando 5 orações da Bíblia e como ela nos ensina. A gente tem mergulhado no texto e é uma delícia, né? A gente mergulhar na exposição do texto, entender o contexto histórico. É como se a nuance da oração ficasse mais viva no nosso coração. No devocional de ontem, e todos os devocionais estão salvos aqui no canal, muitas pessoas testemunharam sobre como o Senhor falou-lhes ao coração. Glória a Deus por isso. Eu desejo, torço e também oro para que Deus fale ao seu coração através da história de hoje. E hoje, gente, no Salmo número 3, nós vamos ler um salmo aqui do grande rei, do grande guerreiro, o grande poeta, o grande salmista Davi. E é um salmo escrito, uma oração escrita no momento de Davi estar sendo perseguido. Olha que interessante. Como é que esse grande homem de Deus, que tinha grande intimidade com Deus, como é que ele orou ao Senhor no momento onde ele estava sendo perseguido? E Davi passou por muitas perseguições. A perseguição de Davi, que Davi passava, gente, não era um cancelamento em rede social. Eu sei que, às vezes, um cancelamento pode gerar várias complicações emocionais, psíquicas, levam pessoas até a cometerem atos que a gente não quer de jeito nenhum. Mas Davi estava correndo risco de vida nesse momento, como correu risco de vida em muitos momentos da sua jornada. Ele, como um guerreiro, ele participou de várias batalhas. Ele foi perseguido pelo próprio rei Saul, rei de Israel, por exemplo. E aqui no Salmo 3, a coisa é emocionalmente mais complexa ainda. Por quê, Tiago? Porque esse momento aqui, para te explicar contextualmente, e eu gosto de desromantizar o texto bíblico, porque isso te ajuda a entender a complexidade da situação. Eu acho que uma história mais romântica, ela é mais adequada quando nós estamos contando ela para uma criança, para alguém que não tem condição ali emocional de absorver todo o contexto histórico em sua complexidade. Mas se você já está crescido e você quer aprofundar no contexto bíblico, o Salmo 3 é escrito quando Absalão, filho de Davi, se levanta contra o próprio pai. E o que é que acontece? Davi, ele tinha sim capacidade militar de lutar contra o próprio filho e destruir o filho. Mas, por ser filho dele, ele não queria levantar a espada contra o seu próprio filho, então ele foge. E nessa fuga, Absalão assume temporariamente o trono de Israel. E para você ter ideia, você ter um pouco de noção do escárnio que Absalão causou, o primeiro ato de governo de Absalão, filho de Davi, o primeiro ato foi o seguinte: ele pegou todo o harém real, todo o harém que pertencia ao palácio do rei, e ele promove uma grande orgia a céu aberto, diante de todo Israel, para que as pessoas vissem aquela forma de humilhar o pai, de ridicularizar o pai, de demarcar território dizendo, olha, agora aqui existe um novo comando. Olha o que a gente faz aqui com o comando anterior. Então, Absalão, ele causa toda essa vergonha na nação de Israel. É algo realmente muito complicado até de falar. Eu fico encabulado até contando a história, porque é algo realmente muito pesado. Então, nesse momento aqui, Davi, ele está sendo perseguido, injustiçado e humilhado pelo seu próprio filho, por alguém que ele criou, que ele cuidou, que ele amou. E de repente ele faz essa oração. Então olha como complexa é emocionalmente essa oração. Mas ele começa dizendo assim, ó: Senhor, como têm crescido os meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Olha só. Davi, ele mostra que as ameaças estão aumentando. O problema está piorando. Eu acredito que você já passou por alguma situação onde você chegou para Deus e falou assim, Deus, tá ruim agora, e se o Senhor não agir, vai piorar ainda mais. A gente vai meio que como um ultimato diante de Deus, meio que desesperado, Senhor, levanta a tua mão, interfere nessa situação, porque a coisa já está feia e vai piorar ainda mais se o Senhor não se levantar aí do céu, se o Senhor não entrar em providência nessa situação que está acontecendo. Mas algo interessante, gente, que Davi faz é que ele não nega a ameaça. Fé não é negar a ameaça, fé não é negar a realidade. Davi, ele reconhece que existe uma ameaça e ele leva essa ameaça diante de Deus em oração. A oração, ela precisa, na nossa vida, ter esse caráter de nós levarmos as coisas como elas são diante de Deus. E por que é importante ensinar sobre isso
em oração. Porque muitas vezes, e a gente vive numa sociedade muito contaminada por isso, as pessoas confundem fé com positividade. As pessoas confundem fé com energia positiva. Olha, não fala que tá negativo não, porque aí vai piorar. Você tem que jogar pro universo que vai dar tudo certo. Peraí, meu amigo, a coisa tá feia aqui. A situação tá calamitosa. O quadro é o pior possível. E não há problema em você chegar diante de Deus e descrever esse quadro. Na verdade, quando nós o fazemos, é aí que a nossa alma começa a descansar. Vou fazer uma pergunta para vocês, gente. Deus precisava da oração de Davi para poder ter conhecimento de causa, para ele saber o que estava acontecendo em Israel? Deus precisava da oração? Será que Deus lá no trono estava dizendo assim, olha, nossa, eu não sabia, Davi, que estava acontecendo isso, espera que eu vou chamar um anjo tal aqui e eu vou buscar resolver para você, me dê só um minutinho porque eu não estava sabendo. Claro que Deus sabia. Deus conhece todas as coisas, conhece passado, presente e futuro. O próprio Davi fala assim, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Mas o levar a Deus em oração as nossas lutas e as nossas dificuldades é terapêutico para nós. É como se nós, ao falarmos, nós colocamos para fora, nós tiramos de nós e depositamos nas mãos de Deus. E isso já torna leve o nosso coração. Interessante que, há um tempo atrás, quem está conosco aqui nos devocionais há mais tempo já me viu contar essa história. Mas para você que está chegando, tem muita gente chegando nos últimos dias, glória a Deus por isso. Sejam muito bem-vindos e não desistam. Devocional de segunda a sexta, 7h30 da manhã, todo dia eu vou falar com você. Mas certa vez uma pessoa me perguntou assim, se Deus já sabe de tudo, por que eu preciso orar? E essa pergunta é muito válida, certo? Talvez você tenha essa pergunta no seu coração. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar? Por que eu preciso falar com Deus, se Deus já sabe de tudo? E eu confesso que quando a pessoa me fez essa pergunta, eu não tenho problema com eu não tenho essa crise comigo, né? Mas aí eu fiquei pensando, Senhor, me ajuda a responder de uma forma que realmente traga uma solução para o dilema do coração da pessoa. O dilema que a pessoa está passando. Eu não quero só dar uma resposta teológica. Eu quero ser a sua voz, sua boca aqui na terra. Eu quero falar realmente ao coração da pessoa. E aí eu pensei, orei, e Deus me direcionou a responder o seguinte. Olha, aí eu falei com a pessoa, né? Eu falei, pensa o seguinte, imagina o seguinte, você está em casa. E aí Deus aparece na sua casa de tarde. O próprio Deus, encarnado, apareceu na sua casa. Falou, você está aqui fazendo o quê? Eu vim te visitar, vim conversar com você. Eu te faço uma pergunta. Se Deus fosse te visitar em sua casa e conversar com você, você deixaria de conversar com Deus só porque Ele já sabe de tudo? Sim ou não? É óbvio que não. Pelo contrário, se Deus estivesse na minha casa para conversar comigo em carne e osso ali, encarnado, meu irmão ia passar a tarde inteira contando minhas coisas para Deus. Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Claro, em algum momento ia ter que me calar para poder ouvir a doce, maravilhosa voz dele me abençoando, me direcionando, me corrigindo, me ajustando. Mas o fato de saber, o fato de entender que Deus sabe de tudo, inclusive me faz ter confiança de levar a minha situação para Ele. Porque eu sei que Ele tem sabedoria suficiente para lidar com os meus problemas. Ele tem poder suficiente para lidar com os meus problemas. Ele sabe, inclusive, de informações sobre o meu problema que eu não sei. Ele sabe de questões do meu interior que nem eu mesmo sei. Ele sabe do meu presente, ele sabe do quadro atual, ele sabe de questões do meu passado que eu desconheço, ele sabe de questões genéticas, de questões geracionais, de questões espirituais, de questões emocionais, e ele sabe, inclusive, do futuro que eu nem vivi. Então, diante de um ser como esse, aí é que nós temos que conversar com ele mesmo. Entende? Então, a nossa oração não é para informar a Deus. A nossa oração é para confiantemente colocar o nosso problema, o nosso desafio, a nossa vida diante de Deus. Então Davi tem isso, ele não nega a ameaça, ele não nega o quadro. Ele não está aqui, não, vamos pensar positivo, vamos só falar positivo. Não, ele chega para Deus e fala assim, Senhor, a coisa está feia. Sim, a situação está periclitante. Mas aí no versículo 2,
Ele continua dizendo, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Eu acho interessante esse versículo aqui, a gente vai passar por ele rapidamente, mas é interessante que quando Davi fala assim, ó, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, ele mostra que existe uma descredibilidade. As pessoas ao redor dele não estão botando fé de que Deus possa resolver a situação dele. E aqui é chovendo molhado perguntar para você se você já passou por uma situação assim. Que as pessoas olham assim e falam assim, ó, não tem jeito. Ou às vezes a pessoa até tenta te animar, mas você percebe que a pessoa está falando aquilo até por educação, até por um protocolo. Mas a fé da pessoa já se esvaiu. É como se as pessoas olhassem para você e já dessem um diagnóstico para a sua situação. Falam, isso aí não tem jeito. Isso aí, ó, depois daí é só ladeira abaixo. Mas Davi, ele não se conforma com o diagnóstico das pessoas. Quando nós vamos a Deus em oração, mais do que o diagnóstico das pessoas, nós estamos buscando o diagnóstico de Deus. Não é que o diagnóstico das pessoas não importa. Importa. E, inclusive influencia as nossas emoções. Mas, acima de tudo, irmão, a última palavra sobre sua vida é a palavra de Deus. Se o relatório médico disser não tem mais jeito, mas Deus disser tem jeito, é a palavra de Deus que vale. Se o diagnóstico médico, se o relatório médico disser tá morto, morreu, já foi, e Deus disser assim, ó, tem vida, é o diagnóstico de Deus que vale. Aí você entra na história da filha de Jairo, o pessoal chega para Jairo e fala assim, Jairo, não incomodes mais o mestre. Já fazer uma série aqui só sobre os milagres de Jesus, isso é uma bênção. O pessoal chega para Jairo e fala assim, Jairo, não incomode mais o mestre. Sua filha, infelizmente, ela já morreu. Aí Jesus fala assim, Jairo, sua filha não morreu não, ela está só dormindo. As pessoas até começam a dar risada, a cochichar e tal. Qual é o resultado da história, meu irmão? A filha de Jairo ressurreta. O Senhor Deus cura, traz ela de volta à vida. Quando Lázaro havia morrido, lá em João 11:25, Lázaro já tinha dias que havia falecido. Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas entenderam ali que Jesus estava falando uma palavra teológica, sabe? Uma delas até fala assim, não, Jesus, eu sei que lá no último dia, lá no dia da ressurreição, ele vai ser, né, ele vai voltar a viver. Elas não estavam entendendo que aquela palavra é uma palavra literal. Falou o seguinte, eu, Jesus, a cura, a salvação, a vida, eu estou aqui diante de você, eu posso mudar qualquer quadro, eu posso mudar qualquer estágio. E não foi só Lázaro, não foi a filha de Jairo. A gente vai lá para o filho da viúva de Naim. Meu Deus, são tantas histórias onde o Senhor pega diagnósticos que o homem já concluiu, já deu como errado, já deu como finalizado, e ele vai lá e transforma aquela história. O único que tem autoridade para dar ponto final na nossa história é Deus. Se ele definir que é ponto final, que seja para a glória dele. Mas se ele quiser, meu irmão, pegar um ponto final que alguém colocou e colocar uma vírgula assim, dizer não é ponto final, mas não, é ponto de continuação agora. Tem um novo capítulo, tem uma nova história. O último diagnóstico é de Deus. Davi, ele começa a levar para Deus, dizer, Senhor, olha, o diagnóstico das pessoas aqui é que não tem mais salvação para mim, não tem mais jeito para mim, de que o Senhor não vai me salvar. Aí no versículo 3, isso aqui é muito forte. Tem que me controlar para não chorar nesse devocional. Porque o versículo 3 fala assim, ó, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e és o que exalta a minha cabeça. Eu estou lendo aqui na NVI, versão 2023, mas em outras versões esse versículo vai terminar assim. Tu és aquele que me mantém de cabeça erguida. Então note que o versículo 2 ele não está isolado. Quando Davi ora o versículo 2 e fala assim, ó, as pessoas estão dizendo que não tem mais salvação para mim. As pessoas estão dizendo que não tem mais jeito para mim. Porém, tu, Senhor. Ou seja, ele crê que existe um Deus que é poderoso para mudar qualquer circunstância. Ele está dizendo, Senhor, o quadro atual é esse. A opinião das pessoas é essa. Porém, eu sei que é o Senhor que governa a minha história. No Salmo 31 está escrito assim, o meu futuro está nas mãos de Deus. A última palavra sobre nossas vidas pertence ao Senhor. E sabe o que é interessante? É que quando Davi fala assim, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exalta a minha cabeça,
O que é que Davi perdeu, gente, nesse momento aqui? Você que está acompanhando o devocional desde o início, ele está falando que é um momento onde o filho de Davi lhe provoca um ataque político. Davi foge. Então, o filho de Davi roubou-lhe o governo. O filho de Davi roubou-lhe o trono. O filho de Davi roubou-lhe a coroa de Israel. Certo? Mas ele fala assim, ó: Senhor, a minha glória, o meu escudo, a minha exaltação, ela vem de ti. Davi não depositava a glória dele ao trono. Ele sabia que o favor de Deus não estava limitado ao trono. Davi está dizendo em oração o seguinte: Senhor, eu não dependo de um cargo, eu não dependo de uma função, eu não dependo de uma posição, eu dependo do Senhor. Eu vou repetir isso aqui. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso com atenção. A minha glória, a minha exaltação, o meu escudo, o meu sustento não dependem de cargos, não dependem de funções, não dependem de posições específicas, não dependem de fatores humanos limitados. A minha vida está em tuas mãos. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha proteção, o Senhor é minha glória, o Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me mantém de cabeça erguida. É o Senhor que tem a chave da nossa história. Olha o quanto Davi, ele vai orando. Essas palavras aqui, elas são de Davi, certo? A gente não tem Deus falando para Davi, aqui é Davi falando para Deus. Então, para aquelas pessoas que acham, olha, Deus já sabe de tudo, então não precisa orar. Deus nem falou ainda. Mas a própria oração de Davi vai curando Davi. Porque note que a nossa oração, ela também tem um fator muito específico que é de pregar para o nosso coração. A nossa oração, ela tem uma função específica de ministrar esperança para nós mesmos. É como se você estivesse passando por uma situação e orasse assim ao Senhor: Senhor, olha, a situação é essa, assim, 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 mas eu creio em Ti, porque Tu és um Deus de milagres. Porque Tiago, lá no devocional, falou que o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Então, creio na minha vida que o Senhor é um Deus de ressurreição. Quem crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio que o Senhor é um Deus que cura. Eu creio que o Senhor é um Deus que muda quadros, que muda diagnósticos, que muda situações. E quando você fala sobre essa realidade da pessoa de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus, o teu coração vai se enchendo de esperança. É como Jeremias escreve lá em Lamentações 3. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então a tua oração, ela tem esse poder terapêutico de ministrar para o teu coração. Compreende? Então Davi, ele não nega a realidade. Ele conta a realidade que está se passando na vida dele. Ele está ciente do cenário pela ótica humana. Versículo 2. Para os homens não tem mais jeito para mim. Mas ele está consciente do poder de Deus. Tu, Senhor, e a minha glória, Tu me mantens de cabeça erguida. Para a gente avançar por causa do tempo aqui, eu sempre acho que o devocional vai ser rapidinho e acaba, a gente sempre esgota o tempo. Mas vamos lá. Salmo 3, versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Gente, a gente não tem muito tempo aqui mais um devocional, tenho que acelerar um pouco. Mas é interessante que Davi, ele tinha essa convicção de que ele não estava falando ao vazio. De que ele não estava conversando com, entre aspas, ninguém. Que às vezes é o pensamento incrédulo. Incrédulo vê alguém orando e pensa assim, mas está falando com quem? Uma criação da sua mente? É alguém que você criou no seu pensamento? É uma pressão social, religiosa? Quando você tem experiência com Deus, você sabe que Deus te responde. Agora, Deus, ele nem sempre te responde da forma que você quer. O que é que nós queremos, muitas vezes? Tiago, se fosse você, o que é que você gostaria? Eu gostaria que viesse um anjo no meu quarto e entregasse assim uma carta em papel de ofício, tudo escrito lá, timbrado, com a resposta detalhada ali da parte de Deus. Aí ficaria muito fácil acreditar. Eu não precisaria nem de fé, porque fé é a certeza daquilo que não se vê, certo? Então nem sempre Deus responde com voz audível, nem sempre Deus responde com a carta literal, nem sempre Deus responde de uma forma que nós gostaríamos, mas Deus responde da forma que precisa, inclusive no silêncio. Sabia disso? Eu não sei se tem algum psicólogo, psicóloga assistindo esse devocional aqui, mas aqueles que trabalham com essa parte terapêutica,
Eles sabem que muitas vezes no consultório vai ter sessões onde o profissional não vai falar nada. Ele só vai ser escuta. O paciente vai entrar ali, vai conversar, vai falar, vai desabafar. O psicólogo não vai dar resposta nenhuma. E por incrível que pareça, essas sessões, esses momentos da terapia, eles também vão curando o paciente. Eles também vão mexendo no paciente por dentro, eles também vão reajustando, vão reorganizando, vai curando o paciente também, porque existe um momento de falar, existe um momento do silêncio. E dentro da fala, existe um momento de gritar e existe um momento da fala suave. E na hora da ação, existe um momento da ação visível, literal, diante dos nossos olhos, mas existe também um momento da ação onde ele está trabalhando mesmo que nós não estejamos vendo. Essa convicção no coração de que eu sei que Deus está me ouvindo. Lá em Hebreus fala, né? A gente tem que entrar confiantemente diante de Deus, crendo que Ele é recompensador de todos os que o buscam. Eu coloquei um corte do devocional de ontem, lá no Instagram, eu coloquei uma frase, assim, uma frase bem clichêzona mesmo, né? Que é para o pessoal já pegar a visão da coisa. Quando um joelho se dobra no chão, uma porta se abre no céu. Gente, isso aqui precisa ser uma convicção nas nossas vidas, para você não se ver alvo de setas na sua mente sobre incredulidade na oração. Você já sabe quem aqui está interessado em descredibilizar a oração, né? Capeta, capiroto. Toma cuidado com isso, porque a sua oração tem grande poder. Davi tinha consciência, eu sei que ele do seu santo monte me responde. E aí, seguindo em frente, versículo 5, eu deito-me e pego no sono e eu acordo porque o Senhor me sustenta. Gente, Davi estava vivendo aqui o maior caos que você pode imaginar. O filho dele querendo matar ele, roubou o trono dele, fazendo as maiores loucuras. Ele fugiu agora, deixou de ser rei por um tempo. Ele está vivendo um momento de crise aqui seríssima, seríssima. Talvez uma das mais, se não o maior momento de crise da vida dele. Ele está vivendo esse cenário e ele chega no versículo 5 e fala assim, eu deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Às vezes a gente perde o sono porque um boleto está atrasado, não é verdade? Às vezes a gente perde o sono porque a gente está lidando com algum tipo de enfermidade, um parente nosso lidando com algum tipo de enfermidade, e a gente não consegue descansar por dentro, isso nos tira o sono. E quando Davi fala assim que ele se deita, que ele pega no sono e que ele acorda, ele dá uma explicação para isso. Sabe por que no meio de toda essa tribulação ele consegue deitar, pegar no sono, dormir, acordar renovado? Porque o Senhor o sustenta. É fácil dormir quando não tem tempestade. Mas Jesus nos ensina a dormir no meio da tempestade. Quando o barco com os discípulos está ali vivendo aquela quase tragédia, os próprios discípulos, eles quase que se ofendem, eles meio que reclamam com Jesus e falam, mestre, o barco está a ponto de ir a pique, está a ponto de nós morrermos aqui no mar, o senhor está dormindo aí, não vai fazer nada. Jesus estava descansando na tempestade. Aí o que ele faz? Ele acorda, ele acalma os discípulos e ele dá uma ordem para a tempestade. O pastor Bill Johnson, da Bethel, ele fala uma frase interessante que é mais ou menos assim, não sei se é o Bill Johnson ou se é o Chris Vallotton, ambos da Bethel, né? E eles falam uma frase que é mais ou menos assim, você só consegue dar ordem na tempestade que você consegue descansar. Então, descansar na tempestade te dá governo sobre a tempestade. Curioso que alguns dias atrás, eu lembro desse exemplo agora, tem um atleta chamado Tom Brady, ex-atleta hoje, Tom Brady, que foi talvez o maior atleta de futebol americano de todos os tempos. Aqui no Brasil, ele foi conhecido durante muito tempo por ser casado com a Gisele Bündchen na época, hoje já não são mais casados. E estava vendo a entrevista dele, porque ele como um dos maiores atletas, para mim e para muitos, o maior atleta de futebol americano de todos os tempos, ele estava conversando o seguinte, olha, eu vejo as pessoas analisarem os critérios físicos, os critérios técnicos. Nossa, fulano sabe fazer tal lance, fulano sabe fazer aquele outro lance, fulano isso, fulano aquilo. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber como essa pessoa reage quando ela erra 4 lances seguidos. Eu quero saber como essa pessoa reage no meio do caos do jogo. Eu quero saber como é que está a mente desse cara quando o mundo está desmoronando ao seu redor. Eu aprendi, ele falando, né? Eu aprendi desde cedo
que se eu não tivesse controle mental diante desse caos, não adiantaria eu ser o cara mais habilidoso do mundo, não adiantaria eu ser o melhor do mundo. Eu preciso ter essa calma, essa concentração nesse domínio. E eu fui percebendo que com o passar do tempo, eu passei a ser mestre das situações. Ele contando lá uma história sobre futebol americano, e eu assistindo aquilo no meu Instagram, na minha rede social, e eu pensando, ele não está percebendo, mas ele está falando sobre Jesus na tempestade. Você só consegue governar a tempestade na qual você consegue descansar. Aí você vai para a filosofia estoica, que está muito na moda hoje. Você vai para diversos coaches, palestrantes. Você vai para crenças e mitologias que nem cristãs são, que nem acreditam em Deus. E está todo mundo ensinando sobre isso. Quando na verdade é o Mestre Jesus que nos mostra com sua vida que nós precisamos descansar na tempestade. Milênios antes, gente, Davi já falava, olha, eu deito, eu pego no sono, eu levanto, porque é o Senhor que me sustenta. Eu não dependo do noticiário para dormir bem. Eu não dependo de uma mensagem no WhatsApp para dormir bem. Eu não dependo de uma resposta por telefone para dormir bem. O meu descanso está em Deus, o meu sustento é Deus. Eu não olho apenas para as circunstâncias, eu olho para aquele que tem governo, controle, domínio, aleluia, autoridade sobre as circunstâncias. Enquanto nós não entendermos isso, qualquer onda mais forte, qualquer tempestade vai tirar a nossa paz. A nossa paz, ela não está num mar calmo. A nossa paz está em Deus. Davi fala isso no momento de maior caos da vida dele. No momento de maior crise da vida dele. Ele está em paz, porque quem o sustenta é Deus. Versículo 6, vamos embora. Jesus amado, não tenham medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, aos ímpios quebra os dentes. Verso 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está, e sobre o teu povo a tua bênção. Isso me lembra um texto de Romanos 8,31, onde o apóstolo Paulo fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o resumo dessa mensagem, embora eu não quero que você fique só no resumo, né? Você tem que meditar em cada detalhe, cada minúcia dessa. Mas a maior lição que Davi nos dá é que a oração, ela nos relembra quem está de fato no controle de todas as coisas. A oração, ela nos relembra quem está de fato no governo de todas as situações. A oração, ela nos faz levar a nossa vida, nossos problemas e nossas situações e nosso relacionamento para aquele que pode de fato resolver o problema. Você tem algum amigo fofoqueiro, fofoqueira? Deixa eu fechar o devocional aqui. Você tem? Pensou? Não fala o nome não, pelo amor de Deus, no chat, no comentário, não fala o nome não. Mas você conhece aquele amigo que ele tá queimando, ardendo de vontade de saber o que está se passando na sua vida, e depois que ele sabe a informação, ele não pode fazer nada a respeito. Ele só queria mesmo ficar sabendo da sua vida. E aí você pensa, por que eu vou compartilhar situações com pessoas que não vai afetar em nada? Não pode me ajudar em nada, você só quer saber a informação. Ela tá ávida ali por saber o que está acontecendo, a fofoca, a bomba, os boatos. Mas com Deus é diferente. Você leva o tema para Deus, qualquer tema, qualquer pessoa, qualquer circunstância, qualquer situação. Deus pode influenciar, Deus pode afetar, Deus pode impactar, Deus pode transformar. A oração nos coloca em contato direto com quem pode, de fato, fazer diferença nas nossas vidas. Você crê nisso? Eu quero orar junto com você agora. Mas antes de orar, quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Estamos com a meta de chegarmos a 6 mil inscritos. Graças a Deus, primeira semana de devocionais, muita gente já se inscreveu. Vem com a gente, deixa o like na transmissão. Gente, o like faz uma diferença. Vocês não fazem ideia. E eu quero te convidar para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu mando todos os dias o link dos devocionais, as minhas anotações pessoais do devocional, também só mando lá no grupo de WhatsApp, e te convidar a fazer parte da nossa comunidade do discipulado. A comunidade, inclusive, tem 4 aulas sobre oração, muito mais extensas do que o nosso devocional. Lá sim a gente estuda teologicamente, sistematicamente, aprofunda mesmo. E tem muitos outros temas lá na nossa comunidade. Para você que sente assim, Tiago, eu preciso de
alguém que me guie, que me ajude a estudar a Bíblia com mais profundidade, com mais clareza, com facilidade, que não seja com a linguagem complexa, que me intimide, que me deixe assim assustado. Vem para a comunidade do discipulado, que eu tenho certeza que ela é para você. E esse investimento na sua vida vai fazer muita, muita, muita diferença para você sair do raso e realmente mergulhar no estudo da palavra. Então, para entrar no grupo de WhatsApp e também na comunidade do discipulado, os links estão fixados aqui na descrição e também no comentário fixado. Amém? Hoje eu quero fazer uma oração especial sobre pessoas que estão passando por situações de perseguição e grande aflição. Pode ser que você esteja passando exatamente por essa situação. Eu sei que todos nós temos os nossos problemas, mas eu me refiro a pessoas que estão realmente no estado mais profundo, estão numa situação fora da curva em sua vida. Tiago, se eu não tiver, nesse caso, se minha vida estiver um pouco mais tranquila, ou então já estiver um pouco mais acalmada, em paz no coração, o que é que eu faço? Você vai apresentar a Deus a vida de uma pessoa que você sabe que está sendo afligida por tal situação. Tá bom? Se você se sente já que Tiago, estou bem resolvido, tá tudo legal, estou em paz, então você vai orar por outra pessoa. Você vai orar por um terceiro que Deus vai colocar no teu coração para que o Senhor possa trazer essa clareza, essa revelação, essa graça na vida dessa pessoa também. Vamos orar juntos? Santo Deus, somos gratos a Ti, porque o Senhor está presente em nossas vidas, mesmo nos dias de aflição. Tem dias onde a impressão dos nossos olhos físicos é que o Senhor não está vendo o nosso problema, que o Senhor não está vendo as nossas situações, é que o Senhor não está vendo os nossos desafios. Mas a nossa fé, ela vai além do que o que nós podemos ver. Embora as circunstâncias estejam piorando, estejam se tornando mais difíceis a cada dia, como disse o salmista Davi, a nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a nossa glória, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é que mantém a nossa cabeça erguida. E Pai, eu oro e ministro sobre a vida de todos os que estão aqui. O que Davi declarou sobre deitar em paz, dormir e acordar, porque é o Senhor que dá o sustento. Meu Deus, que mesmo diante de qualquer tempestade que alguém esteja passando, que nessa tempestade nós possamos descansar, porque nós temos a Ti. E se nós temos a Ti, nós temos todo o sustento e toda a paz necessária. A paz que excede todo entendimento. A paz que vai acima da lógica humana. A paz que nos faz repousar e seguir em frente, pela certeza de quem está do nosso lado e nunca nos abandonou, que é o Senhor. Nisso nós descansamos, isso nós ministramos sobre os corações, crendo que o Senhor pode e vai entrar em providência em cada uma dessas vidas, em cada uma dessas situações, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Onde você está? Gente, comenta aqui qual foi a parte, a lição, o ensinamento desse devocional que mais falou teu coração. Não se esqueça, por favor, se lembre de compartilhar esse devocional com alguém. Faz o seguinte, compartilha agora, assim que acabar o devocional, compartilha na hora, para que essa pessoa seja igualmente abençoada. Se quiser também marcar no Instagram, divulgar para outras pessoas, para que mais gente venha aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, todos os dias, para juntos mergulharmos na palavra de Deus, tá bom? A gente se vê, até a próxima, gente. Tchau, tchau.